Bolsa de Nova York quebra e perspectiva é de crise mundial. Quinta-feira terrível, Brans. João Pessoa é assassinado em confeitaria chique de Recife. João Dantas, meu camarada, 3 tiros. Getúlio Vargas assume presidência do Brasil em meio a cenário político conturbado. Pois é, o cara chegou por aqui e os gaúchos amarraram os cavalos no obelisco da Avenida Rio Branco, meu camarada. Só mesmo com revolução. Olá, coleiras e coleiros, coladinhos aqui no novo podcast de História na Internet. Somos o Cola na História e estamos nos principais agregadores de podcasts. Viemos aqui revolucionar o ensino de História na Internet. Eu sou o Rafael Brons e serei o host do Cola. Mas quem sou eu? Quem está comigo? Não é ele não, é ele sim. O melhor professor de história que eu conheço apenas 3. Francisco Araripe, meu amigo e parceiro que vai desfilar com a gente na passarela do Cola na História. Valeu, Bronze, meu camarada. Muito feliz de participar desse projeto. Já faz tempo que nós estamos trabalhando nele, né? A nossa ideia é levar a história aos seus ouvidos de maneira séria e descontraída. Vem com cola, solta a vinheta! Chicão, estamos aqui no nosso primeiro episódio. Começamos aí em 1930. O que acontece no Brasil aí nesse ano fatídico para a política brasileira? Rapaz, o ano de 1930 é devastador, Bronze. No dia 3 de outubro rebentou a revolução. Foi uma coisa bem feita, a bonita combinação. A história é bem cobrada nesses exames vestibulares, nos exames em geral vestibulares, né? As eleições desse ano foram muito disputadas e balançaram a política do café com leite, né? Houve um assassinato de um político nordestino, João Pessoa, vice de Getúlio Vargas na chapa, e uma revolução que derrubou o presidente Washington Luiz. Podemos discutir depois se foi revolução ou não, meu camarada. Um ano bombástico, meu camarada. Literalmente, né, Chicão? Todo mundo sabe que a crise da Bolsa de Nova York em 29 influenciou a economia no mundo inteiro. Como foi a influência desse evento aqui no Brasil e na nossa política interna? Verdade, meu camarada Bronze. Aqui no Brasil não foi diferente, não. As consequências do ponto de vista econômico e político também. Sob o ponto de vista econômico, aconteceu o esperado, né, cara? Os Estados Unidos eram os maiores compradores do café brasileiro. Aproximadamente 70% do que o Brasil produzia de café, os Estados Unidos compraram. Claro, com a crise de 29, os caras deixaram de comprar esse produto brasileiro. Isso acabou gerando um desarranjo na política brasileira, que era dividida exatamente pelos 2 maiores estados produtores de café do Brasil, São Paulo e Minas Gerais. Paulistas e mineiros, né, que sempre conseguiam articular nomes para as candidaturas presidenciais, nesse ano não se entenderam, né, nas eleições de ano. Cada um foi para um lado, meu camarada. Explica aí esse negócio, como assim cada um foi para um lado entre paulistas e mineiros? Pois é, nas eleições presidenciais de 30, a velha política do café com leite, né, foi abalada. Houve uma divisão entre o Partido Republicano Paulista, PRP, e o Partido Republicano Mineiro. O presidente Washington Luiz, que era paulista e estava no poder naquele momento, indicou para a sua sucessão o também paulista Júlio Prestes, rompendo o acordo de revezamento no poder federal. Isso aí, aquele acordo ali que vem lá da República Café com Leite, né, Chicão? Todo mundo que conhece um pouco da história do Brasil já ouviu falar nessa república aí. Café com leite, somos nós, café com leite. Exatamente, né? Política essa que vai começar de forma, vamos dizer assim, bastante eficiente com o presidente Campos Salles, a partir de 1898, e que provocou um arranjo muito interessante, que era o seguinte: em cada eleição, São Paulo indicava o nome e os mineiros apoiavam, e posteriormente os paulistas indicavam, e assim havia uma sucessão entre esses elementos. Vem da teta e vem do grão. É importante dizer que não era, o cara não precisava ser paulista nem mineiro. Ocorre dizer que o cara só seria candidato se ele fosse apoiado por essas duas oligarquias. Como não houve acordo em 1930, como Washington Luiz rompeu o acordo entre cavalheiros,
Os mineiros, então, buscaram uma alternativa e se uniram a outros grupos políticos formando a Aliança Liberal, que também contava com o Rio Grande do Sul e o estado da Paraíba. Juntos, Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba, unidos dentro da chamada Aliança Liberal, lançaram os nomes de Getúlio Vargas para a presidência da República, tendo como vice o político paraibano João Pessoa. Entendi. Então Getúlio era o candidato dos mineiros e Júlio Prestes dos paulistas. Eu tô ouvindo aqui o jingle do Getúlio. Fofinho, bonitinho. Bacana, né, cara? Eleições bastante disputadas, Bronze. Parecia que a Aliança Liberal iria vencer, porque os comícios da Aliança eram muito disputados, né? A Aliança tinha apoio de vários segmentos sociais urbanos importantes. No entanto, meu camarada, a velha máquina política de São Paulo acabou dando vitória ao Júlio Prestes. Pois é, rapidamente políticos mineiros aceitaram o resultado, tentando abafar o ímpeto de revolta que havia entre os derrotados, né? Todo mundo acreditava e denunciava que as eleições foram fraudadas para favorecer o candidato paulista e foram mesmo, meu camarada. Mas os lados roubaram simultaneamente, e aquele que roubou de forma mais efetiva acabou levando a rapadura, meu camarada. No entanto, as coisas mudaram um pouco, meu camarada. CH, CO, CO, CH e Chico. Opa! Que barulho foi esse, Chicão? Rapaz, nem te conto. O João Pessoa, meu camarada, vice do Getúlio Vargas, né, dentro daquele arranjo político chamado de Aliança Liberal, foi morto por um desafeto político chamado João Dantas, meu camarada. O motivo do crime foi passional, né? Além das disputas políticas locais, tinha a mulher no meio. E ele encontrou seu desafeto, João Dantas, né? Acabou encontrando João Pessoa numa confeitaria no Recife. E aí, meu camarada, não prestou, rapaz. Matou o cara e gerou a confusão. Caramba, a gente vai aprofundar essa história na nossa série, hein, Chicão? Isso não está no episódio no YouTube. Vale a pena vocês ouvirem essa história. Pois é, meu camarada. O fato é que a morte do João Pessoa, né, ocorrida logo após o resultado das eleições, foi explorada politicamente como se a oligarquia paulista e o próprio presidente em exercício Washington Luiz, né, paulista, quer dizer, ele era fluminense, ele era do Rio de Janeiro, mas era apoiado, fez sua carreira política em São Paulo, né, fosse o mandante do caso, fosse o mandante do crime. Isso deixou a situação, cara, sem controle. Havia aí um ímpeto revolucionário para derrubar o Washington Luiz naquele momento. Entendi. O vice do candidato de Getúlio, Vargas, né, foi assassinado antes do Júlio Prestes assumir o mandato e aí a confusão bombou, né? As oligarquias se dividiram e os paulistas se deram mal nessa, né, Chicão? Exatamente, né? O crime aconteceu exatamente entre o resultado das eleições de 30 e até a posse do Júlio Prestes, que venceu, mas não levou, meu camarada. Essa tensão política, né, com a morte do João Pessoa, acabou motivando alguns setores ligados aos militares, à burguesia paulistana, a se unir na luta contra o presidente Washington Luiz, que dizia na época que era preciso acabar com aquele regime oligárquico e corrupto. A gente vai assistir, em 1930, uma reunião de setores conservadores que pretendiam evitar e impedir que forças populares, reunindo operários ligados ao PCB e militantes radicais, se organizassem primeiro. A Revolução de 30 foi um grande arranjo político que pretendia reunir militares, remanescentes do tenentismo, setores da burguesia paulistana que não viam dentro do PRP meio de participação política e algumas oligarquias como a mineira e os gaúchos e o povo do Nordeste reunidos, né, na figura em memória do João Pessoa. Como é que a gente pode se considerar esse movimento de 1930, a saída do Washington Luiz, a entrada de Vargas? Foi uma revolução ou foi um golpe de Estado, Chico? Pois é, cara, quando a gente fala do movimento de 30, a gente tende a diminuir um pouquinho o impacto, né? O fato é que muita gente morreu. Houve conflitos em praticamente todas as regiões do Brasil, né? Mas se a gente está analisando o fato em si, se foi golpe ou se foi revolução, as duas linhas têm argumentos consistentes. Os que afirmam que é um golpe, ou que foi um golpe de Estado, se baseiam na não participação popular, na falta de reformas na estrutura do Brasil, reformas essas que deviam ser mais profundas, como uma reforma agrária, por exemplo. Já a segunda linha da revolução, né, aqueles que defendem que o movimento foi revolução, defendem que importantes mudanças ocorreram ao longo da década de 30, como, por exemplo, novos grupos políticos que vão assumir o poder, um projeto de industrialização estabelecido
no Brasil, o país urbano começa a ser delineado. Então, por essa linha, sem dúvidas, houve um movimento revolucionário. O que temos que saber, então, não é afirmar se foi golpe ou revolução, mas saber exatamente os argumentos que colocam o movimento como sendo golpista ou como sendo um movimento revolucionário. Sacou, Bronze? Saquei. Tá só começando essa nossa história, né, Chicão? Vamos ficar aí acompanhando o Vargas nos próximos 15 anos, né, em vários momentos diferentes. Desse modo, ele fará pesar a sua vontade. E nesse momento, então, Getúlio assumiu o governo e instala o governo provisório e manda ver, né, Chicão? Exatamente, meu camarada. O governo provisório, no momento que o Vargas assume como comandante em chefe do processo revolucionário, começa a tomar medidas extremamente centralizadoras. O pau quebrou, meu camarada, mas isso aí é assunto para o nosso próximo episódio. Beleza, meu camarada? Valeu, galera. Obrigado aí. Estamos no ar, hein? Cola na história. É só acompanhar a gente. Estamos em todos os lugares, Chicão. Estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no YouTube. Acompanha a gente. Vai ter muita novidade para vocês. Até o próximo episódio, então. Valeu, pessoal. Valeu, colheiros. Beleza, galera. Um abraço. Até o próximo. Tchau, tchau.